Olá, eu me chamo João Pedro Fernandes e junto da minha equipe, formada por Paulo Vitor, Gustavo Jorge e Rodrigo Ornelas, estaremos apresentando o jogo de coloração. Bom, o jogo de coloração é um jogo combinatório imparcial. É também um jogo mais antigo jogado em grafos. Foi criado por Stephen Brams como uma alternativa para a prova do teorema das quatro cores, sem que seja necessária a utilização de computador. E funciona da seguinte maneira: são dadas T cores e um grafo G a dois jogadores. Aqui chamaremos eles de Alice e Bob. Então, eles alternarão entre si, colorindo propriamente os vértices não coloridos do grafo G. Alice, Alice tem o objetivo de colorir o grafo com as T cores. Já Bob deseja impedi-la, tentando aumentar o número de cores. Alice ganha se o grafo for totalmente colorido com T cores. Caso contrário, Bob ganha. Eles poderão usar qualquer uma das T cores quando desejarem. Existem algumas condições que garantirão a vitória de Alice ou de Bob na partida. Por exemplo, se dermos a eles duas cores e um grafo que é um caminho, P1 ou P2, Alice ganhará independente de onde jogue. Já para P3, Alice ganha se jogar no segundo vértice. Já em P4, onde quer que Alice jogue, Bob só precisa jogar em um vértice com 2 de distância do vértice de Alice, com uma cor diferente, assim impossibilitando que P4 seja propriamente colorido com duas cores. O mesmo valerá para qualquer caminho com número de vértices maior que 4. Aqui temos uma imagem que ilustra essa situação. Bom, e se dermos a eles 3 cores? Nesse caso, Alice sempre irá ganhar, pois não é possível Bob ter estratégia que impeça que o grafo seja colorido propriamente com 3 cores. Para provar isso, temos a seguinte desigualdade, que vale para qualquer grafo G. Bom, no melhor caso, teremos que o número de cores vai ser igual a 3. E, no pior caso, que o número de cores será igual ao grau máximo de G mais 1. Isso se dá porque, no caso do vértice de maior grau e todos os seus vizinhos terem cores diferentes. Partindo dessa premissa, se assumimos que G é um caminho e, como sabemos, todo caminho tem grau máximo 2, em todos os casos será possível uma transcoloração própria. Se voltarmos ao grafo G, teremos o colorido com apenas 3 cores. E isso garante que a Alice sempre irá ganhar ao tentar colorir um caminho com 3 cores. Isso também valerá para qualquer ciclo, já que todo ciclo tem grau máximo 2. Logo, no pior caso, serão necessárias 3 cores para colorir um ciclo. Se também olharmos para um grafo completo, Kn, a Alice também sempre vence, pois nesse caso, todos os vértices têm grau máximo. Logo, são necessárias exatamente n cores para colorir o grafo. Bom, podemos também garantir que para deixar o jogo mais interessante, que Bob comece. O jogo da equação é bastante utilizado em diversas classes de grafos, para se obter limites superiores e inferiores. Olá, meu nome é Rodrigo e eu vou falar um pouco da motivação para estudarmos árvores e caterpillars quando se trata do jogo da coloração. Bom, em 91, Bodlander deu um exemplo de uma árvore que tem o número cromático do jogo sendo pelo menos 4 e no máximo 5. Já em 93, Figel et al. Conseguiu melhorar um pouco esse limite superior, mostrando que toda árvore tem um número cromático do jogo de no máximo 4. Bom, a nossa motivação para estudar as árvores e as caterpillars, que são tipo específico de árvore, é justamente essa prova que Bodlander forneceu de que existe uma árvore com um número cromático pelo menos 4, podendo ser maior. E, além disso, nós temos essa caterpillar chamada HD, caterpillar básica, que foi comprovada por Dunn et al., que o especial dela é que ela é a menor árvore, que tem um número cromático do jogo igual a 4, além de ela ter 14 vértices. Bom, nós vamos, para fazer essa motivação, quando nós falamos de florestas, que é um conjunto de árvores, floresta formada por mais de uma árvore, nós podemos fazer algumas conjecturas. E nós vamos quebrar essas conjecturas com alguns contra-exemplos, que para embasados usaremos o auxiliar, que é o número cromático, de quando o Bob começa a jogar. Na primeira, por exemplo, temos essa primeira linha aqui da tabela, que é a conjectura de que o número cromático da floresta de quando a Alice começa a jogar é o maior número cromático das árvores de quando a Alice começa a jogar na árvore. E nós achamos que isso é óbvio, mas quando nós juntamos, nesse primeiro exemplo, temos um caminho que tem apenas um vértice e outro caminho com 4 vértices. Quando o caminho tem um vértice, é natural que a Alice consegue preenchê-lo apenas com uma cor.
Se ele tem 4 vértices, nós vimos anteriormente, quando o Alice começa a jogar, Bob joga num vértice e tem uma distância uma distância 2 em relação a Alice, com uma cor diferente, o que força a Alice a usar uma terceira cor. Então nós acharíamos que o grau dessa floresta, quando a Alice começa, seria 3. Mas na verdade é 2. Porque, como o grau fluido não é conexo, a Alice pode jogar no primeiro caminho, no caminho com um vértice, forçando o Bob a começar no caminho com 4 vértices. Quando o Bob começa com 4 vértices, a Alice pode jogar numa distância de 2 vértices, uma distância 2 em relação ao Bob, com a mesma cor que ele. Então, garantir que o grafo pode ser concluído em 2 cores. Então, nós mostramos que, na verdade, o número cromático do jogo, dessa floresta, é menor que o máximo da floresta, menor que o máximo das árvores. E outra conjectura que fazemos, já que ele pode ser menor, então nós vamos imaginar que o número da floresta é menor ou igual ao número cromático das árvores. Só que nós temos também esse contra-exemplo, em que nós temos essa Caterpillar H1, e que essa floresta é formada por 2 cópias de Caterpillar. E nesse caso aqui, quando a Alice ela começa jogando nessa Caterpillar aqui, por exemplo, Bob ele sempre pode jogar na outra. E quando Bob joga na outra Caterpillar, ele consegue garantir que o número cromático dela vai ser 4. Então, e com essa garantia, nós temos que o número da árvore vai ser sempre 4. E não vai ser, ele não vai ser menor. Porque quando o Bob vai começar, ele garante que vai ser 4. Então, essas duas conjecturas que nós falamos naturalmente, com esses contra-exemplos que nos são apresentados, motivam que nós estudemos mais profundamente a relação entre árvores, florestas e caterpillars no jogo das cores, para encontrarmos resultados mais definitivos. Me chamo Paulo Vitor e eu vou tratar um pouco de como o jogo de coloração se dá dentro das caterpillars. Bom, o primeiro passo é a gente definir o que são caterpillars, ter algumas noções básicas, algumas nomenclaturas importantes, até para facilitar na hora do entendimento dos teoremas e das provas deles. Bom, uma caterpillar é uma estrutura gráfica utilizada na área da química que retrata uma estrutura da molécula hidrocarboneto benzenoide. Também são chamadas de árvores de benzenoide ou árvore de Goodman. Dentro da teoria dos grafos, a gente utiliza essas caterpillars, primeiro, porque elas se parecem com grafos, e segundo, porque muitos dos resultados de jogos de coloração se passam por essas estruturas. Então é um passo importante para a gente entender alguns resultados. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma caterpillar. Aqui embaixo vocês podem ver essa caterpillar B aqui. Bom, é possível dividir essa caterpillar em 2 partes. Esse caminho central, que a gente vai chamar de espinha da caterpillar, e essas 2 folhas aqui embaixo, que podem ou não estar contidas dentro do grafo caterpillar. A ideia do nosso trabalho é tratar caterpillars Hs que não são estrelas e que têm o número cromático entre 3 e 4. Eu quero que vocês observem agora esse exemplo. Isso aqui é uma situação de jogo de uma parte de uma caterpillar, que é uma garra, que ela está já parcialmente colorida. Então, já temos vértices coloridos com as cores 1, 2 e 3. E se perceberem, se for a Alice a próxima a jogar, ela é obrigada a utilizar uma cor 4 para poder colorir. Essas estruturas que a gente representou aqui nesse exemplo vão se repetir por todo o trabalho e muitas das nossas estratégias se baseiam em encontrar esse tipo de estrutura aqui para poder ou minimizar o caminho ou aumentar ele. E dentro do nosso trabalho, a gente vai utilizar algumas condições específicas para analisar como essas condições e características elas afetam na nossa estratégia. Vamos começar aqui com caterpillars com grau de máximo 3. E aqui, a nossa estratégia se baseia em analisar como o comportamento desse grau máximo, como impacta em caterpillars com vértices pares ou ímpares. E depois que a gente entender esse impacto, a gente estende esse conhecimento para as florestas. Já a nossa estratégia para provar as condições necessárias suficientes se baseia em analisar subcaterpillars induzidas, de H, e entender como a gente vai construir elas para
para poder impactar a estratégia. E dentro do artigo que a gente utilizou como base, a autora ainda utiliza de algumas outras características, algumas condições mais específicas para tratar alguns resultados também específicos. Nossa opção foi por não tratar deles aqui, porque, como eu disse, são resultados bem específicos. E como o nosso trabalho é menor, a gente tentou trazer uma ideia mais geral do que é discutido dentro dessas caterpillars. Fala pessoal, meu nome é Gustavo e agora eu vou estar falando sobre um objeto de estudo também do nosso artigo, chamado jogo de coloração em floresta. Até agora a gente viu o jogo de coloração em caterpillars, mas o que acontece quando esses caterpillars, né, eles são componentes conexas de um grafo maior, ou seja, componentes conexas de uma floresta. Como é que a gente consegue, por exemplo, induzir, digamos assim, um número cromático do jogo de uma floresta a partir do número cromático do jogo de suas componentes conexas, né, dos caterpillars que compõem essa floresta? E essa é uma pergunta que foi respondida por esse pesquisador aqui, ó, Fagel e os seus colaboradores, e eles afirmaram que qualquer floresta, o número cromático do jogo dela vai ser menor ou igual que 4. E essa afirmação ela foi feita de forma interessante por meio da proposição de um algoritmo que mostra como tanto a Alice quanto o Bob, eles devem colorir a árvore, é uma estratégia, né, de como eles devem colorir a árvore, para que, independente da jogada do jogador adversário, eles consigam sempre pintar o grafo, né, colorir o grafo com 4 cores. E para a gente conseguir provar isso daqui, né, ou seja, que o número cromático do jogo de qualquer árvore F é menor ou igual que 4, a gente precisa provar que para cada componente conexa de F, tanto o número cromático do jogo de Alice quanto o número cromático do jogo de Bob também vai ser menor ou igual que 4, certo? Aqui está o algoritmo, né, o passo a passo dele, mas eu vou explicar ele aqui de maneira mais abrangente, né, como é que ele funciona. Inicialmente, a Alice ela escolhe um vértice arbitrário qualquer R dentro de T, e ela colore esse vértice R, e esse R ele é assumido como sendo a raiz de T. Depois o Bob ele escolhe um vértice V', sendo também um vértice qualquer arbitrário, para colorir. Obviamente, como é uma árvore, tem um caminho único que liga a R a V', certo? E a Alice ela vai manter uma estrutura, digamos assim, auxiliar, chamada T0, que vai conter todos os vértices, né, desse caminho aqui, e além disso vai conter todos os vértices que ela já coloriu. A Alice ela vai ter uma estratégia bastante interessante. Ela sempre vai tentar colorir o penúltimo vértice que vai estar aqui em T0, né? Tem uma justificativa para isso, mas ela sempre vai tentar colorir esse penúltimo vértice aqui. Se ele já estiver sido colorido anteriormente, ela vai tentar colorir qualquer um outro aqui que não tenha sido colorido. Por exemplo, esse U aqui, certo? Se todo mundo já foi colorido, a última estratégia dela é colorir qualquer vértice que seja adjacente a essa estrutura aqui, T0, tudo bem? Ela faz isso aí de maneira repetidas vezes, e isso aqui, se a gente observar de maneira bem assim cuidadosa, garante que a gente consegue colorir qualquer árvore utilizando uma quantidade de cores até 4, certo? Para Bob, o processo é exatamente o mesmo, com exceção de uma única alteração que tem no início, que o Bob ele vai escolher novamente R como sendo a raiz de T, e Alice vai escolher um vizinho de R, S, certo? E em seguida o algoritmo é exatamente o mesmo. Então, como a gente conseguiu determinar que todas as componentes conexas dessa floresta, tanto de Alice quanto de Bob, o número do jogo vai ser menor ou igual a 4, então, para colorir uma floresta qualquer, independente de quem comece jogando em cada uma das componentes conexas dentro dessa floresta, a gente tem novamente que 4 cores são necessárias para colorir toda a floresta. Como nossas conclusões aqui, né, a gente trouxe alguns resultados interessantes, como, por exemplo, entender o número cromático do jogo de cada caterpillar, mas, basicamente, nossos resultados eles indicam de que forma a estrutura local do caterpillar acaba desempenhando um papel bastante crucial para determinar o número cromático não só do próprio caterpillar, como a gente descreveu, bastante detalhado aqui no artigo, mas também dos grafos no qual esses caterpillars eles são induzidos, certo? Então, basicamente, esse aqui é o nosso trabalho. Existem investigações interessantes nessa área, como, por exemplo, novas classes de grafos que possam conter esses caterpillars e também desenvolvimento de algoritmos mais eficientes que consigam encontrar um número cromático do jogo para cada caterpillar.